Valeu, galerinha. Antes de mais nada, parabenizá-los pela gincana maravilhosa que eu nunca vi nesses 7 anos de Energia Barreiros. Eu nunca tinha visto uma tão legal. Embora eu não tenha passado todo o tempo lá, né, o pouco que eu vi, a chegada aqui, a interação de todo mundo, a apresentação de vocês que eu achei incrível, né? Não em função só da máscara em si, mas toda a apresentação muito bem bolada. Fiquei muito feliz, né? E principalmente assim, que eu não vi rolo, tanto rolo como deu nos outros anos. Eu sempre fui um cara que eu odiei perder. Eu tinha problema mesmo, eu chorava e qualquer coisa, sinuca com meu pai, tênis com meu pai, ping-pong com um amigo, futebol, eu e outro colega. Se eu perdia, eu ficava revoltado. Isso me magoou muito, me maltratou muito durante uma fase da minha vida de eu aprender a perder, a não dar tanto valor para as coisas tão bobas, né? E aí eu via que nas gincanas passadas sempre tinha rolo, cara. E eu fiquei muito feliz de ver que a galera curtiu, todo mundo se divertiu horrores, na paz, na tranquilidade. E olha, campeões morais todos, podem ter certeza. Show de bola. Fiquei muito feliz, vocês estão de parabéns, galera. Continuem assim lá fora também. Show de bola. Aquela máscara lá, cara, eu dei risada naquela máscara. Bizarro, cara. Bizarro. Ficou muito legal. Aí, ó, foi o Pilucci Spielberg. Tem que ter paciência, ficou muito legal. Muito interessante. Galerinha, olha só. Não se chateiem, como a gente tá uma semana sem trabalhar isso, eu vou fazer uma revisão e aqui já é novo, ó. E depois dessa revisãozinha e dessa parte nova pequenininha, eu vou resolver duas questõezinhas de exemplo através, né, usando a equação dos construtores de lentes, ou a equação de Halley, porque a gente ainda não fez isso. Lentes esféricas. Essas duas primeiras equações são nossas velhas amigas desde os espelhos esféricos. Aliás, os raios característicos são iguais para espelhos e lentes. Chega paralelo? Chega pelo foco? Chega pelo ponto antiprincipal? E chega pelo centro óptico? Que significa passar reto. Exatamente, parabéns, galera. Fico muito feliz de ver muitas pessoas lembrando desses detalhes. Muito bom mesmo. Com esses raios aí, galera, que vocês citaram, dá para fazer os desenhos, aqueles desenhos que nós fizemos. Qual é o caso mais complicado? Para lente convergente ou para lente divergente? Divergente é um caso só. Virtual? Isso, é um caso só, então eu acho que é mais prático. É um desenho só. Agora, para lente convergente tem 5 possibilidades, né? Ou o objeto está bem distante. Quando o objeto está bem distante, a imagem fica próxima, pequena e invertida. Só que ela é real. Quando eu aproximo o objeto, a imagem se afasta e dá uma crescidinha, não é isso? Quando o objeto está bem no ponto de principal, a imagem fica bem no ponto de principal. No mesmo lugar, e por isso ela tem o mesmo tamanho, no mesmo lugar, só cada um de um lado, né? Um no ponto de principal objeto, outro no ponto de principal imagem. Continua invertida e real. Se eu aproximo mais o objeto, a imagem se afasta mais e cresce. Aí a imagem continua invertida, maior e ainda real. E aí chega aquele momento crítico, onde o objeto está bem no foco. Imagem própria, que eu brinco, né, que dá merda. Imagem própria, porque ela se forma no infinito. E último caso da lente convergente, quando o objeto está bem próximo da lente. A imagem fica virtual, maior e direita, é o famoso caso da lente de aumento, que a gente usa no dia a dia, uma lupa, né, para analisar alguma coisa. É uma lente convergente e o objeto bem próximo da lente, por isso que a gente aproxima, né, o objeto da lupa para poder focalizar ele. Legal. Nós também já usamos essas equações várias vezes. Nome? Ampliação ou aumento linear, ou ainda aumento transversal. A altura da imagem, tamanho da imagem. A altura do objeto, tamanho do objeto. Distância focal, o foco é o ponto, aquele lugar lá, né? Essa é a distância focal. Lim. Pra cima? Pra baixo? Estou falando de quem? Desses caras. Só do I e do O, porque são os caras medidos na vertical. Todos os outros, P, P' e F, são medidos na horizontal. Aí é aquela história, se é real, positivo, se é virtual, negativo. E eu fiz aquela brincadeirinha, que virtual não é tão bom, é negativo, real é melhor que positivo, aquela brincadeirinha pra gente não esquecer. Tá beleza, galera? Para usar essas equações, isso aí é o suficiente.
Aliás, tem lente que tem foco positivo, tem lente que tem distância focal, aliás, negativa. Como é que é essa história? A lente convergente é que nem o espelho côncavo, distância focal positiva. A lente divergente é que nem o espelho convexo, distância focal show de bola. Essa aqui que é a equação dos consultores de lentes, ou a equação de Halley. Distância focal, mesma coisa. NL, índice de refração do material do qual a lente é feita. NM, índice de refração do meio, geralmente é o ar. E o índice de refração do ar vale? Beleza, então aqui geralmente é 1, às vezes nem aparece esse cara quando ele é 1. Fica mais curta a forma. R1 e R2 são os raios de curvatura das faces. Como assim, professor? Vou te explicar, ó. Se eu desenhar uma lente, vou apagar essas velhas conhecidas. Se eu desenhar uma lente, uma esfera menor primeiro, uma esfera maior, eu vou apagar esses excessos aqui, esse excesso de material. Isto é a lente, né? Se eu prolongo uma das faces, ó, dá para imaginar uma esfera e medir o raio dessa esfera. Se eu prolongo a outra face, dá para imaginar uma esfera e eu meço o raio dessa esfera. O único perigo, e talvez o maior perigo, quando tu for usar a equação dos construtores de lentes, ó, muita atenção. Eu acredito que todos vocês sabem subtrair e somar frações. Tira o divide. Que bonito, olha, tranquilaço. Multiplicação de frações, multiplica em cima, multiplica embaixo, acabou. Então o risco que tu corre, já que tu sabe essa matemáticazinha básica, é na hora de colocar os raios, tu trocar o sinal. Tu tem que lembrar que o raio positivo é para faces convexas e que o raio fica negativo para faces côncavas. Eu só decorei isso, que eu acabei de dar uma aula ali do lado, e faz pouco tempo que eu dei a aula de ótica de lentes para vocês, então eu refiz esse raciocínio. Mas passa 2, 3 meses eu esqueço. Aí eu desenvolvi uma maneira matemática de descobrir se é positivo ou negativo, certo? Então eu cheguei a te dar esse toque na última aula, mas eu quero te mostrar de novo. Porque se tu tá com dificuldade de decorar isso, eu vou te mostrar uma maneira de no dia da prova tu descobrir se tens que usar o mais ou menos. Vamos junto então? O negócio é o seguinte. Tu acabou de me dizer que tu sabe que a lente convergente tem distância focal positiva. Isso tem que saber. Distância focal positiva. Que tipo de lente é essa? Tá cavado? Tá cavado? Então é o quê? Biconvexa, porque uma face é convexa e a outra face é convexa. Se essa lente é feita de vidro e está imersa no ar, ela é o quê? Convergente ou divergente? Convergente, que é bordos finos, não é exceção, certo? É o caso clássico, beleza. Tu sabe que essa aqui tem foco positivo, tu sabe que ela é uma biconvexa, ou seja, tu sabe que as duas faces são convexas. Se eu for usar esta equação nela, esse cara tem que dar o quê? Claro, porque ela é convergente. Me diz um N para o vidro, razoável. Um pouco mais que 1, né? 1.5 é muito usado nos exercícios. 1.5 dividido para 1. 1.5. 1.5 menos 1. Que é um número positivo. Um número positivo, para ser igual ao número positivo multiplicado por outro, esse tem que ser o que então? Claro! Não acredito que alguém me falou negativo na outra sala, eu fiquei louco. Eu quase infartei. Imagina no terceirão o cara não saber que mais vezes mais é que dá mais. É, não, mas é óbvio que ele, na verdade, ele teve uma gota portuguesa. Às vezes passa uma, né? É origem portuguesa, né? Sempre tem uma gota portuguesa que quando ela passa pelo cérebro, o cara vomita uma bobagem, é normal. Tá? Então eu também volto e meio passo uma gota portuguesa por aqui, tranquilo. Tá? Ó, mais e mais, tudo bem pra vocês? Se a face era convexa, então esses números têm que ser positivo. Então eu acabei de me lembrar, fazendo a análise dessa lente, que faces convexas, o raio de curvatura é, e eu não usei decoreba frouxa, né? Eu usei o raciocínio. Aliás, como é o nome dessa aqui? Bicôncava, porque as duas faces são côncavas. Se ela é feita de vidro e está imersa no ar, divergente. Então o foco tem que ficar negativo. Esse resultado tem que ser negativo. Mas o N do vidro é 1.5. Dividido por 1 dá 1.5. Menos 1 dá 0,5, que é um número. Para dar negativa a resposta, então a multiplicação tem que ser por um número negativo. Lógico, então, que quando as faces são côncavas, o raio de curvatura tem que ser negativo. Pronto. Aí não tem decoreba. Passa 2 meses, putz, esqueci quando é mais, quando é menos. Faz o estudo na lente que tu conhece, mata a charada. Beleza? Então fica dada a dica. Mesmo que tu esqueça dessa informação super importante,
raciocina em cima das lentes que a gente mais conhece, né? E aí tu vai conseguir resolver o problema. Não vai tentar fazer a prova numa côncavo convexa, convexo côncavo, porque um raio pode ser maior que o outro e tu vai te complicar, certo? É isso também uma outra coisa fundamental da gente revisar agora para ir para os exercícios, né? Se uma face é plana, gente, o raio de curvatura dela é infinitamente grande. A gente substitui o raio, nesse caso, por infinito. E 1 dividido por infinito dá? Não, dá zero. Imagina R$1 teu dividir para infinitos colegas, né? Vai dar muito pouquinho para cada um, certo? Aí tu elimina. Então é isso mesmo. Quando a lente tem uma face plana, tu simplesmente corta o raio dela, porque aquele raio vai desaparecer, certo? Beleza? É sempre legal. Eu lembro que assim, ó, eu também, na hora que me falaram na faculdade, eu fui aprender só na faculdade, que divisão por zero dá infinito, e dividir por infinito dá zero. Só na faculdade eu fui aprender isso. Hoje com os meus alunos hoje eu não tenho 6º ano, infelizmente, mas hoje com os meus alunos de 7º ano eu já falo isso. Porque é um raciocínio que é bom tu implantando, mesmo que eles não entendam a primeira vez, né, o cérebro já vai ter mais chance na próxima de aprender. E aí, cara, se tu pensa no teu dia a dia, fica lógico, né? Tu imagina tu pegar R$1 teu e dividir para 10 pessoas, 1 centavinho, né? 10 centavinhos para cada um. R$1 para 100 pessoas, 1 centavo para cada um. Ou seja, quanto mais pessoas eu vou dividir um pouco de dinheiro que eu tenho, menos vai dar para cada um, né? Por isso, quando a gente divide um número por infinito, tende a zero, exatamente. Então, quando a face é plana, bota infinito na face, 1 sobre infinito, 0. Ô professor, que história é essa da face ter raio infinito? Lembra da linha do horizonte, gente? Quando tu olha para a linha do horizonte, não dá a sensação de ser uma reta? E não é uma curva que tem raio de 6.500 km, que é o raio da Terra. Tu imagina se o raio fosse infinito? Porra, ia ser reto, cara. Pode ter certeza, ia ser reto. Então a gente brinca na matemática que uma reta é uma curva de raio infinito, olha que legal. Né? E é verdade, por mais absurdo que pareça. Uma reta é uma curva de raio infinito, certo? Bem curioso. Aliás, uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente foi a detecção do bóson de Higgs, né? A partícula de Deus. Muitas coisas serão explicadas agora na física moderna depois dos resultados recentes de experimentos modernos. Quando foi isso? Foi nessa última semana aí de estudos, cara. Eu tava